Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos ouvindo. Aqui quem vos fala é Lívia Mafra e o episódio do nosso podcast será O Jovem Negro e a Universidade. E aí, Olá, Cláudio? pessoal, tudo bom com vocês? Olha, é um prazer estar aqui novamente para a gente debater sobre esse tema e sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre a minha experiência como uma jovem negra dentro de uma universidade pública. O que aconteceu foi o seguinte: eu, na verdade, quando eu estava fazendo meu ensino médio, eu, na verdade, tive uma vantagem. A vantagem é que eu não trabalhava. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já estava trabalhando. Então, a responsabilidade foi bastante pesada. Por quê? Porque eu tinha que conciliar o meu trabalho juntamente com os estudos. E eu me lembro como se fosse hoje, eu indo para a faculdade extremamente cansada, extremamente exausta, porque eu tinha que dar, na verdade, o meu sangue lá no trabalho e, ao mesmo tempo, eu tinha que ali suprir o meu dever como aluna, como estudante. E aquilo me trouxe uma nova rotina e que não foi uma rotina que eu esperava, e foi uma rotina que eu tive que me adaptar, e essa adaptação para mim foi dolorosa, não foi algo tão fácil. Por quê? Porque eu acordava às 5h30 da manhã, ia trabalhar e depois do trabalho eu ia para a faculdade. Só que a faculdade e o meu trabalho ficavam em municípios distintos. Por exemplo, se você mora aqui no estado do Rio de Janeiro, você sabe que o centro da cidade para a Baixada Fluminense é em torno de 2 horas, isso quando o trânsito tá bom, né? Porque a gente enfrenta aí a famosa Avenida Brasil. Então, era bastante exaustivo. E assim, eu me lembro também que conforme eu ia lidando com quantitativos de conteúdo, com as disciplinas presentes na faculdade, eu comecei a não ter o rendimento esperado, o rendimento que eu sempre tive. Porque, assim, na escola, no decorrer da educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, eu sempre fui aluna nota 10. Ou seja, eu sempre estava inclusa naquele ranking das melhores alunas, eu sempre estava inclusa nos passeios, inclusive eu fui até para o Pão de Açúcar. Tá? Eu Gente, ganhei que um passeio delícia! pro pão de... Exatamente, querido. Eu ganhei, Excelente. meus amados, eu ganhei um passeio 0800 pro Pão de Açúcar. Que é isso? Ponto turístico. É um ponto turístico aí mundial. Que isso? Dá licença que eu sou importante. E, Muito bom. então, e quando eu tive que lidar com essa frustração, aí você vai me perguntar, Lívia, que frustração é essa? Gente, simplesmente eu comecei a reprovar nas matérias, porque eu não tinha tempo de estudar, né? E se você for olhar a grade curricular, por exemplo, de economia, eu estudava matérias que envolviam história, eu estudava disciplinas que tinham matemática pesada, porque, por exemplo, eu lidava com questão de conteúdo, era cálculo 1, cálculo 2, o 3, as estatísticas, ainda tinha econometria, eu ainda tinha que separar tempo para, no caso, poder ler os textos e dar o meu melhor. E mediante isso tudo, eu estava extremamente cansada, então eu não conseguia lidar, ainda tinha que também a responsabilidade do trabalho e quando você é um jovem negro, assim, não existe isso, você chegar ao final de semana em casa e você não fazer as tarefas de casa. Você tem que ajudar os seus pais, você tem que ir no mercado fazer as compras para poder ajudar em casa. Então, não era uma rotina fácil. E eu tive que ver o meu CR não sendo um dos melhores, eu tive que me readaptar. Todos os meus finais de semana eram finais de semana totalmente voltados para o estudo. Eu, na semana passada, aqui em casa, o pessoal estava olhando mais fotos, eles foram em um lugar aqui no Rio, que é bem pertinho, que não é tão longe, né?
E eu perguntei assim, eu falei, gente, por que eu não tô na foto? Aí a minha irmã falou assim, Lívia, você não estava na foto porque você estava estudando. E eu me lembro, e depois eu fui começar a refletir e eu pensei, nossa, é, inúmeras reuniões de família e inúmeros rolês, e às vezes tinha até pessoas que não entendiam, tinha até pessoas que ficavam chateadas, mas assim, é um ritmo muito mais pesado, porque enquanto os meus colegas que não trabalhavam, eles acordavam, é, enquanto eu acordava às 5h30, eles acordavam, vamos lá, umas 10 horas, tomavam seu café da manhã, tinham tempo de fazer exercício físico, atividade física, depois eles estudavam, iam com calma para a faculdade, enquanto a gente, né, no caso, devido a essas dificuldades, viviam na correria. Então, realmente, foi uma experiência, assim, foi uma experiência intensa, foi uma experiência punk. Cláudio, vem aí, divide aí conosco a sua experiência com relação à sua vida acadêmica. Olha, tem muitos pontos parecidos com o seu. Uhum. Ainda por cima, quando falamos de CR, né? Na Oxe. época, quando eu entrei na faculdade, né, eu saí de Minas Gerais, uma cidade bem pacata, chamada Ubá, Zona da Mata, e vim para cidade grande, né? Então, era o menino da roça na cidade grande. E quando eu cheguei e eu deparei com uma realidade completamente diferente da minha, dentro de uma visão realmente capitalista, eu fiquei um pouco impactado, sabe? Porque eu passei como bolsista do ProUni para estudar na Gama Filho. E a unidade que eu comecei a estudar foi no Downtown. Então você imagina, né? Fazendo faculdade à noite no Downtown, como era elitizado, né? Eu tinha acesso e contato com CEOs de grandes empresas, que eu fui saber depois que o Downtown ele tem uma parte só de escritórios. Então, muitos profissionais saíam, né, do seu trabalho, já iam fazer a sua graduação na faculdade e ali encaminhavam a sua vida. E chegava assim, quinta, sexta-feira, né? Todo mundo juntava os grupinhos e começava, vamos pro Outback, vamos tomar um chopp. E eu, assim, bem deslocado, né? Porque o preço do Outback, de umas horas no Outback, seria o preço da minha passagem do mês inteiro, né? Que era o que o meu pai tinha condições de me dar. E eu levava o lanche de casa, né? E por exemplo, tirar xerox dos artigos, dos materiais extras que os professores davam. Eu ficava, meu pai, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro, então eu pegava emprestado, eu chegava mais Uhum. cedo, pegava o artigo emprestado, lia o artigo antes da aula, enfim. Foi uma correria, foi difícil essa parte, né? Mas não durou muito também essa minha vibe de não trabalhar, né? Então, como as coisas apertaram em casa, minha mãe ficou doente, eu fui logo para o mercado de trabalho, né? E assim que você começa no mercado de trabalho, você trabalhando o dia inteiro e tendo que estudar à noite, e a Gama Filho era uma faculdade muito puxada, para quem estudou na Gama Filho sabe disso, né? Que ela era uma das referências em administração na parte financeira e econômica, era muito puxada. Então, meu CR, que eu queria que mantesse acima de 8,5, eu não conseguia. Então era assim, era meio frustrante também, né? Porque era uma correria pesada. Eu não tinha preocupação de pagar a faculdade, porque era bolsista do ProUni, mas eu tinha preocupação em ajudar minha mãe que estava doente dentro de casa, né? Então foi estafante, né? Você trabalhar o dia inteiro, chegar à noite, você ter que se dedicar e se entregar. E é isso, né? Você tem todo aquele peso, né, de cobrança que você tem que dar o seu melhor, né? E eu fui muito nessa onda de eu tenho que dar o meu melhor. E, por um lado, foi muito positivo também, né? Uma coisa que me chocou muito de diferença entre a faculdade privada e a faculdade pública foi o foco das faculdades, né? Porque eu vi, como eu passei pela Gama Filho e pela Estácio, né? Porque a Gama Filho faliu, aí teve todo aquele processo, me colocaram na Estácio, eu terminei minha faculdade na Estácio. Eu percebi que o aluno que é formado é, nas universidades privadas, muitos são formados com uma capacidade técnica
ponto, sem uma capacidade crítica das coisas, né? Essa parte crítica fica mais para o mestrado, para a pós-graduação. E quando eu fui para a universidade, para a UFRJ, quando eu concluí a administração, fui fazer gestão pública, que é o GP10, Gestão Pública de Desenvolvimento Econômico e Social. É maravilhoso esse curso, super indico. Levanto uma bandeira, porque eu amo muito o GP10. Eu deparei com a questão das pautas negras, né? Algo que não tinha na universidade privada. E eu falei, gente, em que momento eu não tive esse contato? E foi muito marcante eu ter o contato com a pauta negra, com a falando das negritudes, do racismo estrutural, porque me possibilitou ver um leque e ver um leque de oportunidades e todas as problemáticas que eu passava, outros jovens negros também passavam, porque era estrutural. Então me impactou muito, né? Então eu me engajei, eu fui pro DCE, eu fui pro diretório acadêmico, eu comecei a fazer parte das militâncias, porque aquilo tudo falava muito com o meu coração, tinha uma ressonância muito forte, né? E eu trago essa crítica às universidades privadas, principalmente aquelas que atendem mais o nosso público, né? Mais os jovens negros. Eles têm uma formação técnica, mas não têm uma formação crítica. Então, muitos jovens negros que vão entrar na universidade, muitas vezes não vão ter contato com os dilemas sociais. Então, eu saio da universidade um técnico, mas um técnico sem entender qual é a função daquela profissão, qual é a função social daquela profissão. Aí eu saio técnico em contabilidade, eu saio um bacharel em contabilidade, mas eu não entendo o que a contabilidade representa para a sociedade, como a contabilidade impacta a vida das outras pessoas. E isso é muito importante, né? Desdobrar e ampliar essa visão é muito importante, né? Aí eu trouxe essa reflexão porque eu falei assim, quando você vai para a universidade pública, esse raciocínio crítico é altamente fomentado, né? Mas também é altamente elitizado. Quantos jovens negros estão nessa universidade pública? Quantos jovens negros ocupam esses lugares, né? Conseguem adentrar e conseguem permanecer nesses lugares. O que eu reparei muito, Lívia, entre a universidade privada e a universidade pública, é como esse jovem negro se mantém. Porque muitos não têm o apoio da família, né? Eu tive a graça de ter o apoio da minha família, do meu pai e da minha mãe, mas muitos jovens negros que saem do Nordeste, que saem de outras regiões do país e vêm tentar a vida, eles vêm sem uma base familiar, mas às vezes não é porque o pai e a mãe não querem dar a base familiar, é porque eles não têm nem esse conhecimento despertado dessa importância. Eles sabem que é importante, mas eles não sabem como auxiliar, porque eles não têm o capital. Então, eles apoiam, mas você sabe que no mundo capitalista você precisa do recurso, você precisa do dinheiro, né? E eu vejo que na universidade privada, muitos jovens negros deixam a universidade no meio do caminho, por exemplo, não ter dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade, porque vai tendo reajuste anual, porque para atrair o universitário, eles colocam lá promoção, 50%, 60%, mas ao longo da caminhada aquele valor vai subindo. Porém, o quanto de salário de remuneração que esse jovem negro recebe no mercado de trabalho não sofre reajuste, ou não sofre reajuste na proporção devida, para ele se manter, para ele manter os seus gastos, para ele ajudar a família dele e para ele conseguir pagar os estudos dele. Então, você vê que tem um funil social realmente aí, né? Enquanto, em contrapartida, na universidade pública, você tem algumas políticas públicas de manutenção desse jovem, né? De bolsas, mas também não são todas. Não contempla tudo, né? Por mais que você tenha alojamento, por mais que você tenha o bandejão que você vai se alimentar, igual tem na FRJ, e quando você está com uma dor de cabeça, quando você está passando mal, você não tem um remédio, você não tem dinheiro para comprar um remédio, ou você precisa ver uma peça de teatro, você não tem condições de ir porque não tem condições de pagar o transporte. Então, assim, existem várias outras variáveis, né, que infelizmente não são pensadas e não são computadas, né? E que também traz essa dificuldade que como eu sofri do capital, como outros jovens também sofrem, né? E eu achei muito interessante também que na universidade privada, quando eu estava, eu não conseguia escrever nenhum artigo acadêmico, né? Eu lembro que eu queria muito
que foi até o tema do meu TCC, que foi responsabilidade social empresarial. Só que eu queria escrever um artigo antes para criticar uma determinada empresa, né? Porque eu parto do princípio que é o seguinte: a empresa ela gera produtos e serviços, e esses produtos e serviços têm como sua base primária a natureza, os bens naturais que são do coletivo. Então, como uma grande empresa que consome os bens naturais, ela não pensa em dar uma contrapartida social, né? Será que a contrapartida social da empresa é apenas gerar trabalho, entendeu? E assim, entre aspas, gerar renda dentro de um sistema neoliberal? Não é bem assim, né? E para além da vida, e para além por exemplo, aquela comunidade em torno da empresa, será que a empresa não tem nenhuma responsabilidade pela poluição que ela joga no ar, né? Pelos bens que ela usa, pela destinação do resto, dos resíduos, né, da produção? Então, eu queria escrever muito sobre isso e seria até um aquecimento para o meu TCC, né? Eu não encontrei. Eu fui atrás do coordenador, eu mandei e-mail para os professores, nenhum professor quis me orientar e eu fiquei intrigado o porquê disso. Até eu ouvi de um professor que para que eu queria escrever um artigo se eu já ia escrever meu TCC? Que não tinha por que eu escrever o artigo. Porque era mais importante eu ter que ser avançado. Aqui, eu não estou criticando a questão da capacidade técnica. Claro que para você se manter no mercado de trabalho, você tem que ter a capacidade técnica. Mas e o senso crítico, né? E o desenvolvimento cognitivo crítico, sendo que eu tenho uma base ali, né, no caso da administração científica, da administração contemporânea. E por que eu não posso exercer o meu cognitivo crítico? Né? E também entra nessa questão, né, do que o jovem negro, do que o negro, será que ele é apto a fazer críticas? A crítica acadêmica deixa para um outro nicho de pessoas fazerem, né? Então eu senti isso muito forte. Né? Então também foi difícil de lidar, porque eu fiquei um tempo um pouco chateado, um pouco baqueado, é, de não ter ali um impulso, né, da academia para eu desenvolver um raciocínio crítico, né? E eu acho muito oportuno, Lívia, a gente trazer essas nossas histórias de vivência, de como a gente entrou na academia, de como foi o nosso trajeto, justamente para incentivar jovens como nós, periféricos, né? Que, primeiro, vocês têm capacidade de passar por isso tudo, ou até um pouco mais, que, segundo, a estrutura é racista, sim. A estrutura, ela coloca muitos empecilhos para que você não consiga, mas você tem que ter uma perseverança, você tem que ter uma garra para você conseguir furar essa bolha e sair da estatística de um jovem negro morto e assassinado por uma bala, entre aspas, perdida, que na verdade é uma bala achada, né? Então, a gente, com esse podcast e com esses exemplos da nossa vida, a gente está tentando trazer para vocês uma ressonância, né? Porque faz parte da nossa ancestralidade o espelhamento, né? O mais velho traz o conhecimento de vida e esse conhecimento de vida ele é espelhado no nosso dia a dia, né? A gente, através do que os mais velhos, dos que os griots passaram, a gente pode entender e ter uma sabedoria, um posicionamento melhor nas nossas vidas, né? Então a gente espera que esses exemplos para vocês sejam exemplos palpáveis, que falem no coração de vocês. E eu, no caso, eu fico muito feliz de estar podendo falar com vocês todos esses exemplos de tudo que eu passei, porque não foi fácil, mas hoje eu vejo quão recompensador foi e é a cada dia estar crescendo nessa minha caminhada acadêmica, científica e de conhecimento cognitivo. E você, Lívia, o que você acha? Olha, Cláudio, eu concordo com vários pontos que você levantou. E dentre os pontos assim que eu acho que impacta muito também é a questão financeira. Porque, pessoal, agora a gente tem até um pouco mais de acesso aos PDFs, né? Mas uns anos atrás tudo era Xerox. E Exatamente. assim,
Eu tenho inúmeras folhas até aqui na minha casa guardadas, porque eu paguei tão caro que para mim é como se fosse um livro de um best-seller, sabe? Então fica aqui acautelado aqui, porque Exatamente. realmente. E eu várias vezes também, assim, aí talvez vocês vão pensar, ah, Lívia, mas você já trabalhava. Sim, mas eu várias vezes lidei com os meus colegas que não tinha dinheiro da passagem, mesmo recebendo a questão do auxílio, né, das políticas Uhum. públicas que são implementadas, mas não tinha dinheiro de passagem. Às vezes, gente, a janta que é oferecida, no caso eu vou falar janta porque devido à minha experiência eu era do turno da noite, né? Uhum. Então, a janta é oferecida num determinado horário. Se você não chega naquele horário, se você foi trabalhar, se você foi, às vezes, fazer um estágio, e se tem algum trânsito, que aqui no Rio tem bastante, se você chega atrasado, você não janta. Então você Exato. você praticamente assiste aula com fome. Então várias vezes as pessoas, eu vi assim, quantas vezes assim, sabe, eu tava trocando uma ideia com a pessoa, tava ali lanchando, eu via que a pessoa queria, sabe, o lanche oferecia. Quando a pessoa, às vezes, com dificuldade até para poder obter o material, né, de Uhum. estudo. E ainda tem um outro fator. Nós moramos num estado onde o custo de vida também é um custo de vida alto, né? Então, não é todo mundo que tem recursos financeiros para se manter estudando. E nós, realmente, nós somos os que estamos fora da curva, né? Nós somos a exceção. E nós somos, sim, resistência. E referente a essa questão, a Cláudia também comentou sobre essa questão do senso crítico, e para mim na faculdade foi um divisor de águas. Rompeu barreiras, porque eu comecei a enxergar as causas sociais com mais clareza, né? Porque tem muitas pessoas que demonizam as causas sociais. Ah, isso aí é coisa de gente é mimimi, isso é coisa de gente que reclama de tudo, mas não. É coisa de esquerda. Uhum, uhum. Sim, eu tive a oportunidade de fazer várias disciplinas, eu tive a oportunidade de conversar, de ter contato com pessoas, né, que fazem parte de coletivos, que estão à frente das causas sociais e também das causas negras. E para mim foi de extrema importância ter esse contato. E eu me lembro, eu vou contar algo assim, que uma vez eu entrei quando eu estava numa determinada aula, e um aluno chegou e falou assim: ô professor, nós não vamos estudar finanças, não, mercado, oscilação de bolsa de valores. Aí o professor, né, com a sua delicadeza, Eu até imagino. olhou para ele, né, respirou fundo e disse: querido, o que eu me importo é que você tenha senso crítico. Menino, olha, a turma ficou num silêncio que até eu fiquei sem graça. A turma ficou num silêncio que até eu fiquei sem graça. Então, Muito realmente, bom. porque assim, é óbvio, como você falou, é importante sim nós termos a capacidade técnica, mas ter senso crítico, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Uhum. Você enxerga a vida com outros olhos. Isso é de Exatamente. fato. E assim, Uhum. pessoal, realmente não é fácil. Eu queria dizer aqui para vocês que vai ficar fácil. Não é. Realmente, nós enfrentamos muitas dificuldades, nós encontramos muitas barreiras, mas a dica que eu dou é: se acalme, mantenha o foco, se organize e não desista. Porque é Exatamente. difícil, mas nós temos que entender que nós vivemos sim uma estrutura que é uma estrutura que não foi feita para nós, mas nós estamos aqui sim resistindo e mostrando que nós somos capazes. Exatamente. É aquilo, né? Seus ancestrais venceram e passaram mais de 400 anos de escravização, né? Permaneceram como um povo unido.
Então nós temos existência no nosso DNA, entendeu? Então a gente tem que se manter de pé, tem que se manter firme e tem que ter um objetivo, vamos traçar o objetivo, né? E quando furar a bolha, não esquecer das suas origens. Por favor. Como diz Fanon, não vamos embranquecer, hein, pessoal? Hein? Por favor, não se esqueçam dos seus irmãos. Exatamente. Então agradecemos a audiência de vocês nesse nosso Muito podcast. obrigada. Muito obrigado, gratidão a todos pela escuta, gratidão a todos pelo acolhimento das nossas palavras. Esperamos que essas palavras sejam luz no coração de vocês, né? Que seja a luz que vai tirar de muitos o tampão da visão, né? Para enxergar novas possibilidades, novas formas de ver, novas formas de existência, de entendimento da sociedade, tá bom? Nós estamos, vou convidar vocês, presentes nas principais plataformas, né, de compartilhamento dos podcasts, ok? Nós temos o Instagram, que é @negrasverdades. Estamos no YouTube também, que é @negrasverdades. Então, peço a vocês que curtam, que compartilhem, que comentem, que tragam suas experiências, porque isso é conjunto, é colaborativo. Então, é muito importante para nós termos os feedbacks de vocês, ouvir as histórias de vocês e poder compartilhar e comungar todo esse conhecimento, tá bom? Para fortalecer a nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muita luz. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos ouvindo. Aqui quem vos fala é Lívia Mafra e o episódio do nosso podcast será O Jovem Negro e a Universidade. E aí, Olá, Cláudio? pessoal. Tudo bom com vocês? Olha, é um prazer estar aqui novamente para a gente debater sobre esse tema e sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre a minha experiência como uma jovem negra dentro de uma universidade pública. O que aconteceu foi o seguinte: eu, na verdade, quando eu estava fazendo meu ensino médio, eu, na